Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com você aí. Eu tô preparando um cafezinho turco agora. Já são, que horas? Deixa eu ver aqui. 3h20 da tarde, numa terça-feira ensolarada, ó. Tô usando camisetinha aqui. Eu vou sentar, gente, hoje e vou conversar com vocês. Como eu vim parar aqui em Istambul, na Turquia, porque vocês estão me perguntando muito, principalmente no um dos últimos vídeos, né, da minha adaptação aqui em Istambul. Então, e vários outros vídeos, sempre uma pessoa ou outra sempre pergunta. Então, eu acho que eu vou já gravar esse vídeo para quem tá chegando agora já me conhecer e vocês também já me conhecer mais, né? Vocês que já estão aqui há um tempo. E também por curiosidade, né? Eu sei que muitos de vocês têm curiosidade de como eu vim parar aqui, porque eu vivo aqui. E é isso. Espero ser breve, porque eu sou bem tagarela. Sou tímida, mas quando eu começo a falar, eu sou tagarela. E então já já eu falo com vocês, tá bom? Só vou esperar meu café ficar pronto. Gente, ficou pronto aqui, ó, cafezinho turco. Olha, não vou derrubar não, tá? Nossa, acertei. O Chadas faz o café turco melhor que eu, gente. Claro, né? Bichinho é turco. Gente, vamos lá então. Conhecer um pouquinho aí de como eu vim parar aqui em Istambul, por que eu vivo aqui. Algumas pessoas me perguntam, você foi a trabalho? Porque tem bastante brasileiros que moram aqui, que são transferidos por causa da empresa, né? Pessoas vêm estudar e algumas vêm casar, como foi no meu caso, né? Então, eu acho que vai ser um vídeo meio que 2 em 1, porque uma coisa liga a outra, né, gente? Eu vivo aqui em Istambul, na Turquia, porque eu sou casada. Então, eu vou contar um pouco da minha história aí, de como que foi. Eu fiz uma colinha aqui, gente, com datas, assim, porque eu não sou muito boa com datas. E eu quero falar certinho pra vocês, tá? Então, foi assim, gente. Em 2017, em julho, o Chadas respondeu uns stories meu no Instagram. Só que tem um detalhe aí que eu vou contar que é importante, eu acho. Não foi nada assim, como é que fala? Não é combinado, proposital, gente, não é combinado, não foi nada proposital. Eu comecei a seguir o Chadas em 2015, 2 anos antes, e eu estava em um relacionamento. Mas não foi intencional nada, gente, pera lá. Eu, pra quem não sabe, gente, eu já treinei Muay Thai por muitos anos. Aqui também eu cheguei a treinar, porque o meu marido, ele é treinador, né, ele é professor de artes marciais, mas eu parei porque eu enjoei de Muay Thai, não quero mais treinar. Então, nessa época eu treinava muito. Então, no Instagram, a gente acaba seguindo páginas que a gente gosta, né, de hobby, de pessoas, né, normal, gente. Como a gente segue aí várias páginas no Instagram. E eu lembro como se fosse hoje, olha pra você ver. Tem coisas, gente, que apaga da memória, né? Mas tem coisas que fica. E eu lembro direitinho aonde eu tava, o momento que eu tava com o celular na mão. Eu tava na cozinha, isso em 2015. Eu estava em um relacionamento. Eu olhando o Instagram, tudo, naquela página Explorer. E vi, isso daí eu não lembro se foi um vídeo ou uma foto do Chadas, né, no Instagram. E como eu tava naquele mundo de artes marciais, né, eu já fui no UFC no Rio de Janeiro, eu tenho um monte de revistas de lutas, eu treinava muito, então aparecia bastante coisa pra mim no Instagram. Aí eu vi lá, acho que foi um vídeo, gente, dele fazendo padwork, né, treinando lá. Eu peguei e entrei no vídeo dele e comecei a seguir, normal, gente. Como
eu segui o Anderson Silva, Vitor Belfort na época, e várias páginas de lutadores, essas coisas. Enfim, tudo bem. Segui, nem olhei lá, curti alguns vídeos dele, né? Quando postava. E vida que segue, né? Isso em 2015. Aí, gente, em 2017, meu relacionamento terminou, né? Não lembro o mês certinho, mas deve ter sido em abril, não sei. E, consequentemente, tinha foto nossa no Instagram, tudo, né? Eu apaguei, porque vida nova, né? Eu apaguei as fotos, tudo vida nova, e eu tava vivendo, né? Tava saindo com a minha amiga, tava fazendo coisas diferentes, né? Como todo solteiro faz. E o Tchada, gente, eu acho que ele já tava meio de olho em mim. E acho que ele percebeu que eu apaguei as fotos, que eu já não tava com a pessoa, né? E daí, um certo dia, ele respondeu os meus stories em inglês. Eu não lembro como é que a primeira coisa que ele falou, não. Eu nem lembro o stories direito, gente. Mas daí, ele me respondeu em inglês, né? Isso em julho, abril, maio, junho, 3 meses depois, né? E daí, ali, eu não dei muita importância, uma pessoa falando inglês comigo, né? E daí, a partir desse dia, todos os dias, ele me mandava mensagem, a gente começava a conversar. Então, não vou detalhar essa parte, tá, gente? Na época, ele viu que eu treinava Muay Thai, então o assunto começou por aí, a gente conversava sobre, né, lutas, ele falou que ele era treinador, tal, conversamos sobre os lutadores brasileiros, e daí, consequentemente, veio o futebol, né, porque o Brasil, ele é conhecido aqui fora, futebol, carnaval, né, e ele gosta muito de futebol, eu também aprendi a gostar, assisto jogos, tudo, e assuntos assim. E ele me falou na época que ele achava que eu não era brasileira, mas que eu era da América Latina, ou mexicana, colombiana, coisa assim. E que não veio brasileira na cabeça dele, né? Enfim, começamos a conversar a partir daí todos os dias. Mas, assim, como amigos mesmo, né? E depois, isso, a gente ficou conversando pelo Instagram vários meses, sem ver o rosto um do outro e tal. Aí chegou um certo momento que ele me pediu o WhatsApp para ficar mais fácil, para poder também a gente conversar, se conhecer, né, ao vivo assim. E, peraí. Aí eu fiquei um pouco receosa de dar, mas daí, enfim, compartilhei lá o telefone com ele. Aí, a partir daí, a gente começou a conversar muito mais e compartilhar muito mais. Que daí, ele me compartilhava tudo da vida dele, praticamente 24 horas, gente. Bom, e daí, a gente conversou tudo, fui pesquisar. Ele me falou que era de Istambul, da Turquia. Eu, o quê? Não, peraí, deixa eu ver aqui na internet o mapa aqui, o planeta, pra mim ver onde que é a Turquia, que eu nem lembrava, gente. Nem lembrava que esse país existia. Fui lá entender um pouco, conhecer, né? Aí pesquisei bastante. E sempre tem, né, as coisas ruins, as coisas boas. Aí pesquisei bastante, conversamos bastante. Aí deixei, né, algumas dúvidas, fui conversando com ele, alguns medos. E ele foi me mostrando tudo, foi me provando tudo ao contrário, assim, entendeu? Tipo, a minha vida não é assim, eu não sou assim, a minha família não é assim, né? E contava da história do país dele, tudo. Enfim, já tô detalhando, gente, não era nem pra detalhar, já tô detalhando. E daí foi meses assim, foi surgindo um sentimento, porque a gente conversava muito, e a gente já tava conhecendo a família, eu já mostrei minha família, a família dele, ele já mostrava, compartilhava momentos, né? Então já começou a surgir sentimento mesmo, gente, né? E, bom, aí, isso, né?
em julho, né, gente, que começou. Em janeiro, ele falou assim, eu vou aí te conhecer, eu preciso te conhecer, preciso conhecer sua família, né, a gente precisa ver qual é que é. Aí ele foi em maio de 2018 me conhecer. Eu vou deixar, gente, alguns vídeos, algumas fotos desses momentos que eu tô falando pra vocês, pra você acompanhar um pouquinho e pra eu também deixar de memória aí no YouTube. E daí ele foi me conhecer, gente, em maio, né? No mês do aniversário dele, a gente passou o aniversário dele juntos, da minha sobrinha, foi muito gostoso. O encontro nosso aí foi, nossa, eu tava muito nervosa, ele também tava, foi muito bom, apesar que foi poucos dias, ele ficou 20 dias no Brasil, mas foram 20 dias intensos. A gente se divertiu muito, ele conheceu um pouco da minha família, não deu tempo de conhecer a primeira vez todo mundo, aproveitamos o máximo que a gente pôde. Pois bem, daí, no mesmo ano, né, de 2018, em outubro, eu vim aqui para Istambul, gente, na Turquia, vai eu. Primeira viagem internacional, sozinha, né, num país desconhecido, numa casa de uma pessoa, entre aspas, desconhecida, né? Enfim, vim para conhecer a família dele, né? Os meus sogros, os irmãos, a família, o país, a cultura, aonde ele estava, como que era a vida dele, né? Como é que era o dia a dia ali, os amigos, isso, gente, trabalho. Nessa época, 2018, acho que não tava pandemia ainda, né, gente? Acho que não. Enfim, também fiquei 20 dias aqui e ele foi muito, muito, assim, prestativo. Ele me levou em todos os lugares turísticos, gente, a gente não parava um dia em casa. Ele quis que eu conhecesse o máximo que a gente pôde em 20 dias, né? Comi todas as comidas assim típicas aqui da Turquia, passeamos, gente, foi muito, muito, foi inesquecível. Bom, voltei pro Brasil. Aí, gente, depois disso, ficamos 2 anos separados. Só conversando pelo celular, né? Foi um tempo muito ruim, foi um tempo difícil, de solidão. Ao mesmo tempo que a gente estava junto, a gente estava eu sentia muito sozinha, gente, porque eu já tinha selado um compromisso com ele, né? A partir do momento que ele foi pro Brasil conhecer minha família, me conhecer e eu vim pra Turquia, ali já firmou um namoro mesmo, um relacionamento. E é claro que daí eu não tinha mais a vida de solteira, e eu nem queria também, gente. Eu fui uma pessoa que eu não fui solteira por muito tempo, né? Eu tive relacionamentos assim, mas eu não fiquei muito tempo solteira, né? Então, ficamos aí 2 anos separados, e nesse meio tempo ele fez o exército, né? Aqui na Turquia é obrigatório, né? Todos os homens fazer o exército, né? Exceto os deficientes, deve ter alguma restrição que eu não sei, tá, gente? As pessoas deficientes, algum problema, né? Mas aqui a maioria faz mesmo, é sério aqui o negócio. E aqui você faz, ou na época eu acho que era 6 meses ou 8 meses, né? Obrigatório. Aí eles escolhem um lugar da Turquia que o rapaz vai servir o exército, gente, tá? E fica lá. Esse tempo aí, a família pode visitar, não sei se é uma vez por semana, a cada 15 dias, eu não lembro. Bem regradinho. Ou a pessoa paga uma multa, né? Paga. E na época o Charles acho que foi 20 dias, 22 dias, não sei. Um dinheiro... É bastante dinheiro, tá, gente? É bem caro essa multa. Acho que é multa que fala, não sei. Pra você não servir esse período completo, né? 20 dias. Hoje em dia eu não sei quantos dias que tá? Na época do Charles em 2020, acho que foi isso que ele fez. Eu não lembro também quanto ele pagou. Enfim.
Aí, nossa, foi muito difícil também, porque era limitado, eles podiam ligar pra gente, mas era bem limitado, né? Enfim, passou isso e depois veio a pandemia, também foi muito difícil essa fase, porque tava tudo meio incerto, a gente não sabia como ia ser o futuro, e aquele desejo de encontrar novamente, de decidir a nossa vida, como é que ia ser, né, gente, o futuro nosso. Bom, aí depois, gente, começou a melhorar nessa parte aí da pandemia, que os aeroportos já estavam reabrindo de novo. Aí a gente teve uma conversa, né, tipo, meio que definitiva, séria. E aí, nós já vamos decidir o que vamos fazer da vida, nós vamos casar, né, como a gente vai ficar junto. E daí, a gente teve uma conversa séria e decidimos, sim, nós vamos ficar juntos, né? E daí conversamos que foi melhor eu vir pra cá. Por conta, gente, porque pro homem ir de uma vez pro Brasil é muito mais difícil construir uma família, de viver no Brasil por conta da língua, do trabalho. Não é fácil. E pra gente mulher é mais fácil, né, gente? Porque aqui eles estão no país deles, eles já têm o trabalho deles, já tem toda a estrutura aqui, né? Enfim, em novembro de 2020, com 2 malas, com o coração dividido, um lado feliz, outro lado triste, um coração cheio de esperança, um coração corajoso, né? Eu deixei tudo para trás e decidi, gente, viver uma nova vida, construir minha família, né? Viver com a pessoa que eu amo, num país que de primeira eu me apaixonei na cidade e que continuo apaixonada, claro. Eu amo viver aqui. E daí eu vim, gente, pra cá em novembro de 2020, né? E depois, em janeiro de 2021, nós nos casamos no civil, tivemos uma cerimônia ali no civil, bem rápida, com poucas pessoas, tava bem restrito ainda aqui por causa da pandemia. Então tinha um número de, acho que era 20 pessoas só que podia ir ali no cartório. Não teve festa, não teve nada, porque não podia, tava tudo fechado, gente. Não tinha restaurante, nada. Então, tava frio aqui, era inverno na Turquia, então a gente casou e foi pra casa. Mas, e aí, gente, é isso. Aí a gente começou a nossa vida, né? No começo, vocês ouviram aí um pouquinho, né, da minha adaptação, não foi fácil, tudo novo, né? Aí a gente tá convivendo já com a pessoa com que você escolheu casar, os desafios, as diferenças. E é assim, gente, como todo relacionamento, como todo casamento, né, tem as suas divergências, diferenças e amor é isso, gente. Amor é uma escolha, né? E a gente escolheu ficar junto, a gente decidiu, e graças a Deus, cada ano que passa fica melhor, porque a gente já acostumou com o jeito da pessoa, já aprendeu um com o outro, né? A língua é muito importante, se comunicar, a gente se comunica em português, ele aprendeu sozinho, gente. No começo ele estudou bem pouquinho, tipo nem um mês, porque ele também não tem paciência. E ele aprendeu comigo, falando mesmo, ouvindo eu falar com a minha mãe no telefone. E assim, ele aprendeu muito rápido o português. E é isso, gente. Em novembro desse ano já vai fazer 5 anos que eu moro aqui. Passou muito rápido. E que mais? E é isso, estamos aí. Aí eu compartilho aqui um pouquinho da minha rotina com vocês. Compartilho a cidade linda que é Istambul, né? Sobre o meu olhar, aquilo que eu amo, aquilo que o meu coração expressa, né? A minha alma, tudo aquilo que eu mostro para vocês é o que eu amo, gente. Então,
Muitas chegaram aqui no começo, né? Desde o começo eu mostrava, comecei a se mostrar os lugares turísticos e dando dicas assim. Hoje em dia já mostro mais a minha rotina, né? Aqui, o mercado, a cultura, a vida aqui em Istambul. Já falei, esse ano vai fazer 5 anos. Nesses 5 anos eu já fui pro Brasil, o Thiago já foi 3 vezes. A minha mãe já veio aqui, a minha mãe amou aqui, ela tá morrendo de saudade. Espero que ela volte algum dia, quero muito que a minha família venha. O meu pai não vem de jeito nenhum, né, por causa do avião, mas eu quero muito que o meu irmão venha, minha cunhada, minha sobrinha, conhecer aqui meu lar, né, o país que eu escolhi para viver. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês entenderam, apesar que às vezes eu atropelo as palavras, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Obrigada pelo carinho que vocês estão deixando nos vídeos, tá? E é isso. Então, um beijo. Vou terminar meu café, que não terminei, tá quase esfriando. Não esfriou de tudo, gente. Eu acho que o vídeo não ficou longo. Não sei, vou mostrar pra vocês a borra do café aqui. E é isso, então eu espero vocês no próximo vídeo. Vou terminar as coisas aqui em casa e dar uma caminhada, aproveitar que tem um solzinho ainda, tá bom? Então um beijo, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.